Olá pessoal, mais um quadro da Quinta Parapsique Evolutiva. Ao fundo, as bezerras bem nutridas, as novilhas. Então, vou falar nessa quinta-feira de um assunto bem interessante chamado Comunidade Extrafísica Mental Somática. Para quem não sabe, é a primeira vez que eu enviei uma pergunta para o tertuliário ali, para a Conscienciologia, para o professor Valdo. Ele me respondeu de forma bem interessante. Falou que eu fazia parte do turno mental somático no extrafísico. Então, todo ser humano, quando vai dormir, ele sai do corpo. E uns ficam em cima do corpo ali no processo de paracalmatose. E outros vão por aí. E eu ia para essa comunidade extrafísica mental somática e ficava ali debatendo, refletindo sobre conscienciologia. Até que eu fiz uma pergunta lá que fazia muito tempo que o pessoal não perguntava, né? Associando essa facilidade da pessoa ter um pensamento mais retilíneo com um processo de listagem, né? Porque o professor Valdo tem um enumerador, em numerologia e pensinologia. Eu fiz essa associação de ideias e ele achou muito bom e fez uma resposta muito ampla. E quanto mais a pessoa estiver agindo mental somaticamente aqui na vida humana, mais ela vai ficando tranquila, mais ela vai se acalmando. E isso não tem nada a ver com o processo de frieza psicopática. A pessoa vai dominando o seu corpo emocional, o seu corpo instintual mais de bicho. Ali, os bichos ali, as novilhas, as bezerras, são bem instintuais. Então o ser humano tem um lado bicho, tem um lado instintual. Se a pessoa não tiver esse domínio do mental soma, não tiver esse domínio mental somático, essa poder mental somático não prevalecer sobre o emocional, né? A pessoa tende a ficar muito instável, né? A personalidade instável. Até estava vendo, falando em personalidade instável, estava vendo um rapazinho lá, um especialista em superdotação lá, um ruivinho de óculos assim, falando dentro do contexto materialista, analisando a questão lá do nosso youtuber piauiense lá, nosso amigo lá, que ficou famosíssimo, riquíssimo, mas destrambelhado. Isso tem a ver com o processo emocional que não foi trabalhado mental somaticamente. Então, o que eu escrevi lá, e quando eu estava ouvindo, eu estava escrevendo, que é uma lástima. E como é lastimável um camarada descobrir que é superdotado dentro de um hospício, digamos assim. Então, o que acontece no dia a dia? São pessoas que não entendem o que estão sentindo, estão um processo de imensas dificuldades de adaptação e nem por isso são doentes mentais. E as pessoas querem diagnosticar algo que elas nem entendem. Eu escrevi lá. Então, quando a pessoa dá o poder de outro que está fora dela falar por si, a pessoa já está com um problema de desequilíbrio emocional por não dominar o corpo emocional, né, o corpo das emoções, com o mental soma. Então, quem frequenta mais comunidades extrafísicas mentais somáticas, esse equilíbrio acaba refletindo aqui na vida humana. Então a pessoa fica mais reflexiva, mais ponderada, tende a ter atitudes mais pró-evolutivas e não ser conscienciochata, né? Tem gente aí que acha que é mental somática, mas a pessoa está sendo conscienciochata, está tratando uma ciência de ponta como se fosse uma religião. Isso é um erro. Eu vejo muita gente não, ainda bem que são poucas pessoas, que boa parte assim das pessoas verdadeiramente evoluídas, que estão evoluindo, que estão tomando a frente, principalmente da conceptiva, são pessoas teóricas e práticas dentro da conscienciologia. O que é conceptivos? Conceptivos estuda com lucidez a questão das vidas passadas, das personalidades conceptivas, das reencarnações que os espíritas falam. Então, essa questão do corpo mental turbinado, ampliado, depende também do que a pessoa faz no dia a dia. Se ela tem dificuldade de fazer reflexões, não gosta de aprofundar nas coisas, é da minha natureza pesquisar, querer entender, é da minha natureza do curso intermissivo que eu trouxe. Isso do curso intermissivo, e como em outras vidas eu fui bastante crítico, principalmente na Inglaterra como escritor, que era crítico social e falava e escrevia muito sobre as incoerências na sociedade, aí eu tenho uma certa facilidade. Mas o importante é a pessoa entender que uma pessoa intelectualizada não é automaticamente mental somática. O intelecto é só um ponto.
Tem gente que é muito intelectualoide, que eu chamo, né? Só fica no intelectualismo. Esse rapaz lá que estava fazendo análise desse youtuber piauiense, ele tem esse aspecto do intelectualismo, né? Ele ficou estudando sobre superdotação, muitas teorias filosóficas, psicanalíticas, enfim, psicológicas, querendo entender o comportamento humano, mas não consegue evoluir nisso. Tem uma análise sobre a superdotação consciencial do camarada lá que está sofrendo e tatuou até a cara. Então falta essa capacidade mental somática ampliada. Então provavelmente esse camarada, quando vai dormir, ele está acessando o que ele fica estudando. Existem comunidades também extrafísicas que não são mentais somáticas, são relacionadas a estudos mais materialistas, e os caras nem admitem isso. Então são uns bobocas, né? Eu vejo muitas pessoas materialistas, por isso que eu falo materialoides, mas eu também não posso forçar a barra, cada um no seu nível. Então com certeza os materialistas também vão pensar mal de mim, mas eu não estou pensando, estou fazendo processo de heterocrítica sadia. Então, estou pensando mal. Tem gente que já interpreta uma heterocrítica sadia como pensar mal. Então, falta uma elaboração mental mais ampliada, que faz parte da capacidade mental somática. Então, agora que está ali atrás é a vaca princesa, Gersinha. Então é isso. E outro processo de uma pessoa mental somática teática que ela tem bem desenvolvida é a questão da atenção dividida. Ou seja, eu estou aqui raciocinando e vejo uma vaca ali, já mudo de assunto e depois volto, tudo certo. Que nem eu estava escutando ele falando ali coisas teóricas e tal, que fazem sentido algumas, mas já estava elaborando ali a minha crítica a respeito do que é uma lástima ver o piauiense na condição daquela, né, de ter descoberto ser superdotado só numa espécie de sanatório. Como é uma lástima ver um camarada que tem um bom potencial cognitivo não estudar o paradigma consciencial. Eu não quero forçar a barra, mas é a melhor coisa a ser estudada na Terra hoje, que é a ciência da consciência, é a ciência de ponta, que estuda a tudologia, porque tudo que está no universo, nós somos consciências e existem duas realidades, a energia e a consciência. Então essas duas realidades precisam ser estudadas de forma ampliada. A conscienciologia profunda, quando a pessoa consegue, né, entrar nessa vibe, nessa vibração da conscienciologia profunda, a tendência é ela não ficar mais indignada com ela, com os outros, com a vida. Ela começa a ter um processo de intercompreensão, a serenidade dela aumenta, ela entra nessa vibração mais de intercompreensão, de entender que todo mundo está fazendo o máximo, o esforço máximo, nem todos, né? Mas enfim, cada um no seu nível, tem que entender que cada um tem um nível consciencial. Então é isso, trabalhar com o corpo mental te deixa numa vibe mais suave, mais leve, para viver a vida sem perder a racionalidade, né? Uma racionalidade consciencial, ou seja, uma racionalidade espiritual. A consciência fica realmente sábia, ela não fica só Ctrl-C, Ctrl-V, como muita gente fica fazendo aí e postando vídeos sobre teorias. São interessantes, algumas fazem sentido, algumas ajudam mesmo, mas o mais difícil de entender é a complexidade da consciência, que é um processo mais profundo, mas bem mais amplo, que requer tempo. A pessoa precisa se debruçar, sentar. Olha quem tá aqui. A cigana tá interessada no assunto sobre comunidades extrafísicas mentais somáticas. Essa aí vai demorar um pouco para visitar uma comunidade extrafísica mental somática, com certeza. Então vamos fechar aqui um bom humor, e a pessoa fica bem humorada também, é outro aspecto interessante. Quanto mais mental somática, mais a pessoa fica bem humorada, e bom humor significa saúde consciencial.